Olá, irmãos, Pai seja com todos, amém? Espero que vocês estejam bem e na torcida, né, para que logo, logo tudo se acalme, tudo volte ao normal, que a gente possa voltar com as nossas aulas, né, presenciais, né, e que todos os irmãos estejam bem, amém? Bom, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante na nossa vida espiritual, tá? Dentro da igreja, no reino de Deus. É sobre o despertamento espiritual. Nós hoje vamos ler um pouco a respeito, né, desse fato, né, desse acontecimento na nossa vida, né, e a gente vai aprender que não depende somente de nós, né, que quem é responsável por esse despertamento é o Senhor, né. O despertamento espiritual, ele é considerado um milagre, é algo que o homem, né, ou a mulher não pode fazer, é algo que está somente ao alcance de Deus. Nós vamos ver como é que o povo lá cativo na Babilônia, né, como é que eles, após vários anos, né, de exílio, né, eles terem que voltar para a cidade, né, para reconstruir, para ter começar uma nova vida, né, e esse povo ele precisou ter esse despertamento espiritual, né? Então, assim, a gente vai estudar um pouco sobre isso. Nos dias de hoje não é diferente, né? A gente passou aí por volta de 6 meses em isolamento social, sem ter contato direito com as pessoas, sem poder abraçar, sem poder, né, dar um aperto de mão, né, sem poder estar próximo, tendo que usar máscara, né, tendo que ter vários cuidados, e isso vem gerando, né, depressão, vem gerando desânimo, afastamento, tanto que os cultos, né, retornaram e alguns irmãos não estão conseguindo ir, né, à igreja, não estão se sentindo fortes o suficiente para poder voltar à casa do Senhor, né? Por quê? Porque na verdade não depende deles, né? Eles precisam de um despertamento, né? Porque tanto tempo afastado, isso às vezes causa, talvez para alguns, um comodismo, mas na verdade a gente pode entender que é falta de coragem, né, de sair, né? Muitas pessoas ficaram abaladas, né, psicologicamente falando. Então hoje a gente vai ver que esse despertamento espiritual, ele não vem do homem, não adianta fazer muitas coisas assim, grandes espetáculos nos cultos, não é necessário isso. Necessário é a simplicidade da palavra de Deus, né? O teu sentimento interno, o teu coração, né? O Senhor, ele está se importando com aquilo que você sente, com aquilo que você pensa, não com aquilo que você demonstra, né? Porque muitas vezes a gente está de uma forma, mas demonstramos outra, né? Então a gente vai entender que para haver um despertamento, a gente precisa recorrer ao Senhor, a gente precisa, né, buscar a palavra de Deus, a gente precisa buscar o Senhor em oração para que Ele venha e faça esse despertamento na nossa vida, amém? Então vamos lá, o despertamento espiritual, ele é um milagre operado pelo Senhor. A Bíblia traz vários registros de despertamentos espirituais que ocorreram no meio do povo de Deus, né? De tempos em tempos, o povo de Deus foi despertado para um maior compromisso com a obra divina e fidelidade à palavra do Senhor, né? Algumas pessoas, equivocadamente, elas pensam que o despertamento espiritual é algo promovido pelo homem, né? Essas pessoas, elas não enxergam o avivamento espiritual como um milagre, mas sim como um resultado de um esforço humano, né? É verdade que os crentes, né, que nós somos chamados para clamar a Deus por um despertamento, nós somos convocados para isso, mas jamais esse despertamento espiritual, ele pode ser produzido por nós, né? Então, assim, nós somos chamados para o despertamento, mas nós não produzimos o despertamento, né? A história bíblica, ela não deixa qualquer dúvida de que o despertamento espiritual é um milagre que tem a sua origem no próprio Deus. Num dos textos mais claros sobre a origem do despertamento espiritual, através do profeta Isaías, Deus fala que Ele é quem derrama água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. A gente vê essa passagem lá em Isaías 44, no versículo 3, né? Um período bíblico que nos ensina muito sobre o significado e a importância,
né? E o propósito do despertamento espiritual é aquele que marcou o fim do cativeiro babilônico, né? Quando consideramos a narrativa bíblica desde o início, né? Desde o período final do exílio, com o profeta Daniel já orando a Deus por um despertamento, e até o período de pós-exílio em si, com as obras de reconstrução do templo da cidade de Jerusalém, nós podemos obter um maior entendimento sobre a necessidade do despertamento espiritual. Então, considerando esse contexto bíblico, né, do final do exílio e início, né, da reconstrução de Jerusalém, né, nós vamos refletir sobre alguns pontos que diz respeito ao despertamento espiritual como um milagre realizado por Deus, né? Antes do cativeiro babilônico chegar ao fim, a Bíblia mostra o profeta Daniel empenhado, estudando a palavra de Deus, né? Nós sabemos a vida do profeta Daniel, sabemos da sua rotina de oração, né? A sua dedicação e fidelidade ao Senhor. Então ele estava lendo as Escrituras quando ele entendeu que o tempo de desolação sobre Jerusalém, conforme o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, já estava se cumprindo. A gente vê essa passagem lá em Daniel 9, no versículo 2. Então, portanto, foi através da palavra de Deus que o profeta Daniel entendeu que havia necessidade de um despertamento espiritual naquele tempo, né? Definitivamente, não existe despertamento espiritual sem a palavra de Deus. E além disso, nessa mensagem, nessa passagem bíblica, fica claro que o despertamento espiritual ele está diretamente ligado à promessa do Senhor. O profeta Daniel ele percebeu que a garantia que um despertamento haveria de ocorrer no fato de que Deus havia prometido que o tempo da desolação tinha data certa para terminar. Então, após ser fortificado pela palavra de Deus, a Bíblia diz que o profeta Daniel ele se pôs imediatamente a orar ao Senhor. Então, em outras palavras, a resposta de Daniel ao entender as promessas de Deus foi a oração. Ele sabia que era necessário um verdadeiro despertamento espiritual. Então, o que ele fez? Ele recorreu ao único que poderia promover tal obra, buscando ao Senhor através das orações. Infelizmente, nos nossos dias, cada vez mais as pessoas elas se empenham em correr atrás de animadores de auditório, que são pessoas que estão preocupadas em ouvir influenciadores, pessoas que vêm com discurso de motivação, muito barulho e pouca ação. Essas pessoas elas pensam que é disso que a igreja precisa, que é isso que traz o despertamento, essa gritaria, esse espetáculo, mas definitivamente as palavras persuasivas da sabedoria humana não podem trazer um despertamento espiritual legítimo. A gente vê isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 4, o verdadeiro despertamento espiritual nasce da pregação genuína da palavra de Deus, que pelo poder do Espírito Santo abre o entendimento do homem e o conduz ao quebrantamento diante do Senhor, ao entendimento das coisas espirituais. Daniel leu a palavra, entendeu a palavra e então orou àquele que deu a palavra. Além disso, a oração de Daniel ainda diz muito sobre como devemos orar por um despertamento espiritual. O profeta, ele não orou decretando um novo tempo, não orou determinando um novo mover, não tentou fazer um ato profético que trouxesse uma nova onda de poder sobre a sua geração. Muito pelo contrário, Daniel se prostrou perante o Senhor com o seu coração quebrantado e fez uma oração de confissão de pecados, de clamor pela misericórdia divina, de reconhecimento da glória e majestade de Deus. O verdadeiro despertamento espiritual resulta em arrependimento, confissão de pecados, quebrantamento, obediência e principalmente mudança de atitude.
E em tudo isso, a oração é um meio fundamental para que Deus opere um despertamento espiritual em seu povo. Daniel orou a Deus por um despertamento espiritual do povo judeu para o fim do exílio. Mas, curiosamente, a gente pode ver na história bíblica, mostra um rei pagão sendo despertado por Deus para que a sua promessa fosse realizada. A Babilônia havia caído diante do Império Medo-Persa, do rei Ciro. E então a Bíblia diz que no primeiro ano do seu reinado, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e aquele rei pagão declarou que o Senhor Deus dos céus é quem havia lhe dado os reinos da terra e havia lhe encarregado de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. A gente pode ver isso lá em Esdras 1:2. Depois disso, o rei persa liberou de acordo com a providência divina e suas implicações não se limitam apenas ao povo de Deus. Em todos os grandes despertamentos espirituais na história da igreja, sempre esses despertamentos não apenas impactaram a igreja, mas também a sociedade em geral, à sua volta, trazendo mudanças de comportamento, de cultura, de legislação, inclusive. Quando Deus envia um despertamento, ele usa até mesmo pessoas e instituições não cristãs para cumprir o seu propósito, assim como usou Ciro e o Império Medo-Persa. Daniel orou por um despertamento. Deus despertou o espírito de um rei pagão para viabilizar o fim do cativeiro, mas ainda faltava o povo ser despertado no que dizia respeito ao comprometimento com a missão que estava sendo proposta. O começo do cativeiro babilônico havia sido difícil, houve muita dor, sofrimento. Quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu o templo, deportou parte importante do povo judeu, mas com o passar do tempo, muitos dos judeus acabaram se acostumando com a Babilônia e a vida ali se tornou fácil e confortável. Então eles se estabeleceram e não foram os poucos os que prosperaram muito naquelas terras. Então, voltar para Judá era um grande desafio. Jerusalém estava desolada e a população que tinha restado ali estava empobrecida. Mas a Bíblia diz que todos aqueles cujo Espírito Deus despertou subiram à cidade de Jerusalém com o propósito de quê? De edificar o templo. O processo de restauração foi longo e complicado. As obras sofreram oposições internas e externas que resultaram em atrasos. Em vários momentos, o povo se mostrou desanimado e descomprometido com as coisas do Senhor. Mas o despertamento espiritual era a obra de Deus e ele haveria de cumprir o seu propósito. Então, naquele contexto, Deus levantou homens para liderar o povo, como Zorobabel, Esdra e Neemias, bem como os profetas como Ageu e Malaquias, para encorajar o povo, conclamar o arrependimento e proclamar a vontade de Deus. Assim, o plano de Deus foi cumprido, não por força humana, mas pelo Espírito de Deus, que despertou o povo e garantiu tudo o que era necessário para a restauração da cidade, do templo e da comunidade de Judá. As obras que Deus realizou através daqueles remanescentes acabaram por preparar o cenário que posteriormente serviu como pano de fundo para a sociedade judaica dos dias do Novo Testamento, quando Cristo veio ao mundo. Então, portanto, nós devemos clamar a Deus pelo despertamento espiritual, mas sempre mantendo em mente que o centro do verdadeiro despertamento é a palavra de Deus, que nos leva a conhecer as promessas divinas e a responder com oração, quebrantamento e compromisso com a obra do Senhor. Por isso, o despertamento ele é considerado um milagre, porque só Deus pode fazer. Amém? Então,
Então, que nós possamos tomar posse dessa palavra e, né, entender que se não conhecemos a palavra, não sabemos as promessas que o Senhor tem para nós. Se não conhecemos, se não lemos a Bíblia, nós não sabemos aquilo que o Senhor tem nos reservado. Tá? Então, que os irmãos possam, né, ler a respeito da reconstrução, né, lá de Jerusalém, que possam ver as referências bíblicas aqui faladas e que nós possamos, né, pedir a Deus, né, estar em oração, conhecer a palavra do Senhor e que sempre haja um despertamento espiritual na nossa vida. Amém? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.